Oi, boa tarde. Deixa eu gravar rápido aqui, né, para tentar ajudar um pouquinho só, tá bom? Vou dar umas dicas aqui, vou passar umas dicas aqui. Essas dicas, desculpa a voz ainda não voltou, mesmo com mel, mesmo com o que você falou, não voltou ainda. Mas eu vou passar essas dicas para você, só para você ter como base, né? Que você vai com certeza arrebentar lá na apresentação, vocês vão arrebentar na apresentação, né? Mas é bom vocês estarem seguindo alguns critérios, até para que a gente possa estar, né, tentando, né, deixar o trabalho bem apresentável no dia do seminário, né, da feira. Na feira vocês não vão ter muito tempo, né? Cada apresentação aí dura em torno de 5 minutos, mais ou menos, até para você conseguir apresentar o trabalho para todos, né? E isso vai fazer com que vocês meio que tenham que dar uma corridinha, né, na apresentação. E aqui o intuito é a gente verificar se está tudo correto, né? Está tudo dentro do padrão, né? E que a gente possa estar aí aproveitando ao máximo esse tempo que vocês têm na apresentação, certo? Então, vou compartilhar aqui uma tela, né, com vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou passar aqui para vocês, né? Essa parte da introdução, né, é como você vai estar entrando, você vai estar colocando, né, logicamente, vai estar colocando na tela do computador a apresentação de vocês. Essa é a apresentação de vocês. Lá vocês vão estar apresentando para mim, né, ou aqui nesse mesmo no PowerPoint ou em PDF, se vocês transformarem em PDF. E aí vão estar apresentando ela dessa forma, assim, primeira coisa, vocês vão ter que mostrar dessa forma para mim ver a composição de como que está ela, né? E aqui eu já verifiquei de vocês, está faltando o título e o subtítulo aqui em cima, né? Vocês mandaram sem o título e subtítulo. Então tem que consertar isso, né? E depois que vocês consertarem isso aqui, aí depois a gente vem aqui para baixo. Tá tudo certinho, né? Tranquilo. Eu marquei algumas coisas aqui, mas por enquanto nada. Depois a gente vai falar sobre isso. E a de vocês aqui, por exemplo, tá tudo ok, né? Tá tudo dentro dos conformes em tamanho de letra, tudo. Eu já dei uma conferida. Mas o principal é ver a formatação, né? Introdução, fundamentação teórica, que é o desenvolvimento, né? E depois as considerações finais, poderia ter colocado aqui resultados, né, que eu vou estar falando, mas não tem problema. Isso a gente vai estar vendo na hora lá, mas é isso que vocês vão apresentar. Então, a aula aqui é mais da apresentação e não do conteúdo, porque o conteúdo depois a gente vai estar verificando cada um lá na hora da apresentação, entendeu? Não se preocupe com isso agora, mas para vocês verem que está aqui o conteúdo que está aqui e apresentar. Como que se dá essa apresentação? Né? Vocês não vão ler isso aqui, né? Vocês não vão ficar lendo lá, lendo para apresentar para a gente. Lógico, vocês vão ter que estar treinando o que falar. E o que falar na hora, né? Então, a gente vem aqui o que é importante falar e o que é importante vocês, se não estiver aqui, já colocar também, porque na hora lá a gente vai pedir para estar colocando, entendeu? Mas é bom vocês já saberem o que é. Bom, depois, logicamente, né, vocês vão voltar aqui, vão colocar 73%, mais ou menos aqui, para dar para vocês verem cada passo, né, cada pedaço, que é a introdução, né, daí você começa a ver a introdução, vocês vão começar a falar sobre a introdução, certo? Vamos supor que vocês vão começar a falar sobre a introdução, né, aqui está uma introdução, dá para ver quase que ela é completa, né, a introdução. E aí a gente vai no passo a passo. Eu vou explicar primeiro o que é que a gente tem que falar de cada um, depois a gente vai indo por tópico para você saber mais ou menos como você treinar, né? Vocês saberem como vocês treinarem o passo a passo. Vamos lá. Sem mais tempo, né? Primeira coisa que que vocês vão fazer, né, logicamente, que é introduzir, né? Vocês não precisa chegar, não, eu sou Zé Antônio,
vou falar sobre a introdução, não precisa ler, isso daí passa, entendeu? Você vai apresentar o artigo, então a gente vai começar logo falando sobre a introdução. Quem for fazer a introdução, chega e fala assim, olha, nosso artigo, né, vai ser introduzido agora, então não precisa falar isso. Então, a introdução o que você vai falar? É o tema de pesquisa, que lá não está, né, que vocês vão ter que colocar, que é o título, né? O tema de pesquisa, e vai fazer uma breve síntese do assunto, né? Os resultados desejados, né? E aí você tem que iniciar aí falando sobre a escolha do tema. Por que vocês escolheram esse tema, né? O que levou vocês a esse objeto de estudo? Qual a justificativa, né? E depois se apresenta com a problemática. Então, vocês têm a questão problema lá, que tem lá no artigo, e que alguns não colocaram, vocês não colocaram, tem que colocar. Então, e falando sobre a questão problema, a parte importante de saber apresentar o TCC é entender que a banca vai estar ouvindo, né? Estarão assistindo sua apresentação e precisam saber claramente qual que é o objetivo geral e os objetivos específicos da sua pesquisa. Então, isso tem que estar na introdução. Você tem que estar sabendo na introdução contextualizar, né, uma breve síntese do qual que é o tema de vocês, né, por que vocês escolheram esse tema, justifica por que vocês escolheram esse tema, qual que é a problemática, o que vocês querem, né, resolver com esse estudo, com esse artigo, e apresentar claramente qual que é o objetivo geral da pesquisa, né, o objetivo geral vai ser responder à questão problema, e os objetivos específicos, tá bom? A segunda parte, que é o desenvolvimento, vocês vão estar falando sobre o quê? Passando uma explicação tanto sobre o tema de pesquisa, né? Explicando o tema de pesquisa, que está envolvido com isso, com aquilo e tal, e também, né, como que você se aprofundou nisso. Então, você tem que estar colocando lá a metodologia que eu passei para vocês, né? Então, a metodologia nós, né, pesquisamos os autores que vocês pesquisaram, as fontes que vocês pesquisaram, as bases de dados que vocês pesquisaram, né, o estudo foi feito através de como, né, os autores foram mobilizados em seus capítulos. Quais foram os autores? Né? No capítulo 1, por exemplo, quando você colocou lá sobre Gitman, colocou Gitman lá e tal, então é um autor que você estudou. No capítulo 2 lá, que você está falando, né, quem foi o autor? Se não tem nenhum autor lá, tem que ter um autor lá, né, que mobilizou. Então, tem que estar falando sobre isso no desenvolvimento, que é aquela parte lá que nós estamos falando lá a segunda parte, né? Então, nesse momento, você tem que sinalizar, né, como que foi feito, como que se incorporou a sua pesquisa. Nós pesquisamos nas bases de dados tal, os autores, né, daí cada capítulo lá você vai falar sobre um autor, né, fala um autor e fala um pouquinho do capítulo. E vai estar comentando isso, certo? E aí você vai, logicamente, que, né, citar a importância dela no objetivo do mesmo, né, de todas essas fases, né. Então, esse é o desenvolvimento, é aquela parte lá maior um pouquinho, né, que cada um pode estar falando uma parte, né, mas tem que estar falando dessa forma, falando sobre um autor principal que foi escolhido e como se chegaram, né, naquilo lá. Não, introdução já foi, desenvolvimento já foi. Então, depois temos a parte que daí é finalizando já, né? A gente está falando em resultados, que muitos não colocaram ainda aí, mas pode ser junto, resultados e conclusão pode ser junto, né? O que é resultados? O que é conclusão? Resultados é aquilo que você... qual que foi o objetivo do seu estudo? Responder a uma questão problema. Vocês responderam? Então, na hora que vocês estudaram, né, o problema, como que vocês chegaram? Qual o resultado que vocês chegaram? Vocês obtiveram algum resultado? Vocês descobriram, né, a questão problema? Conseguiram responder a questão problema totalmente, parcialmente? Não conseguiram responder? Pode acontecer de não ter conseguido responder, né? Afinal de contas, é um artigo, uma pesquisa, né? Nem todas as pesquisas conseguem o seu objetivo, atingir seu objetivo. Bom, então, se tem que apresentar aí, no caso, a construção das etapas, mostrando, né, como que se chegaram, né, o resultado foi atingido, foi visto aquilo que a gente se comprometeu, né, em estudar, ou seja, a responder, a questão problema foi respondida. Ponto final, resultado. Depois a conclusão, ou considerações finais, no nosso caso, né. Após a apresentação dos resultados,
Você vai ter que retornar a questão norteadora, que é a questão de pesquisa-problema, avaliar se os seus objetivos propostos foram alcançados, né? Ou seja, se o objetivo geral foi alcançado, né? E aí você faz a conclusão, né? A conclusão serve para você colocar aí, né, o seu estudo como um trabalho para contribuir com futuras pesquisas e tal, e que descobriu isso e aquilo, né? Faz algumas considerações em cima do que vocês descobriram, certo? Bom, eu fui bem sucinto aqui, né? São 3 etapas praticamente aqui, né? Para vocês estarem se aprofundando. E se caso alguma dessas etapas tem algumas dicas de que vocês devem estar colocando lá na apresentação também, tá bom? Desculpa, a garganta ainda tá meio ruim. Bom, vamos lá. Agora vamos no trabalho. Enfim, né? Vamos no trabalho, enfim. Bom, aqui no trabalho, como eu falei para vocês, faltou título e subtítulo, a introdução de vocês. Aqui na introdução, por exemplo, desse grupo, né? Eu notei aqui que na hora de vocês colocarem na introdução, sempre coloque no... Porque agora vocês já fizeram um artigo, vocês estão apresentando um artigo, entendeu? Então, esse trabalho propõe... Explorar, não. Esse trabalho explorou, né, a fundo, não é propõe. Ele já explorou, ele já fez isso, né? Então, esse trabalho explorou a fundo, né, o impacto ou os impactos, né, da inteligência artificial nos bancos digitais, examinando as oportunidades que ela oferece, os desafios que enfrenta o novo cenário financeiro que está gradualmente surgindo diante dos nossos olhos. Como eu falei para vocês, na introdução, né, como nós vimos lá no artigo lá, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que estar contextualizando, né, trazendo o pessoal, mas junto com o quê? Vamos voltar lá? Introdução. Introduzir o tema da pesquisa. Então, você tem que ter o tema da pesquisa aqui, né? O tema da pesquisa praticamente é quase que o título, né? É quase que o título. Então, você tem que estar introduzindo o tema de pesquisa. Fala sobre a escolha do tema, certo? Então, vamos lá. Justificando os motivos. Voltando lá, então, na apresentação agora. Então, escolha do tema. Não está aqui, né? Então, esse trabalho explorou a fundo o impacto da inteligência artificial nos bancos digitais, né? Examinando as oportunidades que ela oferece, os desafios que enfrenta e o novo cenário financeiro que está... Não tem nada aqui sobre o tema de pesquisa, nada, e por que vocês escolheram isso, né? Então, tem que dar uma mudada aqui, né? Então, estudar sobre a inteligência artificial. Agora sim, aqui vocês conseguem colocar. Estudar sobre a inteligência artificial nos bancos justifica-se porque, estudar a inteligência artificial, né? Justifica porque ela apresenta, né? E aí você vai ter que falar o que né? Avanços tecnológicos mais importantes, impactantes do século, você não falou nada, né? Aqui não falou nada. Falou sobre avanços tecnológicos e importantes, impactantes e muitas tarefas. Bom, resumir isso aqui no que vocês estavam buscando, no objetivo da pesquisa de vocês, né? O objetivo da pesquisa de vocês, eu não tenho de cabeça aqui, mas deve ser lá estudar ou identificar, né, os serviços bancários ou os impactos da inteligência artificial nos serviços bancários. Então, tem que falar sobre isso, né, sobre o que vocês estão identificando. Não, aqui ficou um somebody love, né, tipo assim, uma coisa assim bem artificial, bem sui generis, né, parece uma notícia de jornal. E no caso nosso é um artigo científico, então tem que estar falando aqui, né? Então, vamos lá. Resumo da história aqui. Vocês vão ter que estar tentando colocar aqui aquilo que eu coloquei lá na primeira parte da introdução, né? E aí sim, ó, aqui, ó. Artificial apresenta como um dos avanços tecnológicos mais importantes impactando o século, mudando suas tarefas rotineiras como atendimento. Aí sim, toda essa parte, estudar sobre inteligência artificial justifica, porque a inteligência artificial apresenta, né, uma grande alteração de como os bancos, né, agem nas tarefas rotineiras, né, como no atendimento ao cliente, em detecção de fraude e tal.
E o objetivo, isso é o objetivo, né? Você tem que colocar o objetivo aqui, o objetivo geral, tem o objetivo específico, tem que colocar tudo aquilo que eu coloquei lá na introdução, tem que estar colocando aqui dentro do texto, para você estar mentalizando e apresentando, né? Ok? Isso aí deu para entender? No caso de vocês aqui, né? No caso de vocês aqui, vocês vão ter que estar falando, né? Sobre o artigo de vocês, vocês vão ter que estar falando qual que é o assunto, né? E os resultados que vocês esperam. Então, o assunto é a interferência, não, na verdade o assunto de vocês, na verdade, aqui é os impactos, né? O assunto de vocês, na verdade, são os impactos da inteligência, os impactos da inteligência artificial nos serviços bancários, né? Nos custos dos serviços bancários ou nos serviços bancários, certo? Então, se justifica porque, né, a inteligência artificial está fazendo isso, isso e aquilo nos serviços bancários e tal. Nosso objetivo geral é descobrir quais são esses impactos, né? O objetivo geral do artigo é descobrir quais foram esses impactos. Para isso, nós tivemos como, né, como os objetivos específicos, conhecer bem a área de finanças bancárias, né? A área digital das finanças bancárias, os serviços prestados logicamente, que os custos envolvidos nesses serviços e a qualidade, né? Então, isso seria uma introdução para vocês, né? Para que vocês conseguissem aí determinar esse tema de vocês, tá? Simples, não é complicado, mas bem detalhado. Bom, depois vocês vão para a parte da fundamentação teórica, que a gente chama de desenvolvimento também teórico, né? Que é a parte dos textos, né? Então, vocês vão estar conceituando, conceito e princípio de finanças. Nessa parte aqui, bem sucinto também, né? Um capítulo que deveria ser bem sucinto, o intuito dessa fundamentação teórica é deixar a pessoa ao par de todos os recursos que vocês usaram para chegar nos objetivos, né? Objetivo geral e para responder a questão problema, né? Então, conceitos e princípios de finanças, né? Então, o conceito fundamental de finanças, né? Tem que colocar um conceito bem bom aqui, né? Se colocar de Gitman aqui. Então, o conceito de finanças tem que colocar, né? Porque aqui está assim, as finanças são, o conceito de gestão financeira, como ressalto, não é gestão financeira, é conceito de finanças, né? O conceito de finanças coração pulsante de qualquer organização, pois envolve gestão de recursos monetários. Então, o conceito de finanças é trabalhar com recursos monetários influenciando diretamente a tomada de decisão estratégica. Então, é resumido, entendeu? Então, o conceito de finanças, segundo o Gitman, 2000 e pouco, está faltando a data aqui, né? Aqui tem que ter uma data aqui, está citado, tem que ter uma data aqui, né? Então, sem frases, né? Essas frases de efeito, né? As finanças são o coração pulsante de qualquer organização, é mais sentimental do que técnico, né? Então, falar sobre os recursos monetários, né, que são influenciados e tal, e que as finanças corporativas, por sua vez, dizem respeito, então, finanças corporativas dizem respeito às formas que têm as empresas para criar valores, né, através do uso de recursos financeiros. Então, bem sucintamente definir finanças aqui, né, e falar sobre finanças corporativas e finanças bancárias, né, principalmente, né. Depois vocês entram no banco, serviços bancários, né. Daí vocês vão falar aqui, ó, então, a segunda parte a gente estudou, né, estudou os bancos e todos os serviços bancários, né, que segundo a FEBABRAN, segundo a FEBABRAN, quando, né, quando. Aqui é uma data também, a gente tem que ter uma data, tudo tem que ter referência e data. Em 1960 foi desenvolvida a FEBABRAN. Desculpa, não tem quando, aqui já tem data ali, perdão.
Em 1900 foi desenvolvida a Fibabran. Eu não sei se eu cortei alguma coisa aqui, mas está meio sem sentido. É uma associação sem fins lucrativos que dialoga com todas as pessoas com o propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país. Pode ser mais sucinto aqui, né? Você pode falar que banco e serviços bancários, vocês já vão estar entrando, né? Banco é isso, né? Banco é um órgão, né, comercial que trata das atividades financeiras, né, das empresas e de pessoas físicas também. E falar sobre, né, quais são os serviços que um banco coloca, né, sem mais delonga, né, bancos comerciais diversificaram, né, suas atividades, aplicaram pé de serviços e tal, e falar sobre os serviços bancários que eles prestam, né. Aí depois, logicamente, que já vem para baixo aqui, a pessoa já vai estar falando aí sobre os custos operacionais bancários, né? Então, dos serviços bancários ofertados, né, pelos bancos, né, pelos bancos comerciais ou pelos bancos, né, houve uma alteração muito grande já quando, né, houve a entrada dos bancos digitais, né? Que faltou falar sobre os bancos digitais, né? Bancos e serviços bancários e tal, tem que ter falado um pouquinho sobre os bancos, né? O que são bancos e o que é, né, o que é esses serviços aqui, como eles mudaram depois dos serviços digitais. Bom, custos de operações bancárias, aí vocês fizeram aqui o custo de operações bancárias, presta todas as despesas necessárias para a instituição financeira, não precisa colocar isso, que a gente sabe, né, mais ou menos, mas, assim, então, custos bancários são custos que os bancos têm para trabalhar com o dinheiro, né, para trabalhar com os financiamentos, né, então, toda essa parte regulatória, todos os custos operacionais, como mão de obra, tudo, capacidade lucrativa, é igual a uma outra empresa, né? E aí vocês falam sobre os custos bancários, né? E aí se esqueceram só de falar qual que é esses custos bancários, né? Qual é alto, era baixo, né? Qualidade dos custos, como que estava, né? Aí aqui, vem aqui estudar as IAs aplicadas no setor bancário. Bom, aqui daí vocês já entraram no foco do estudo, né? Que é vocês estarem estudando a integração da inteligência artificial no setor bancário. Então, vocês vão estar, logicamente, aqui falando, né, sobre, bom, de acordo com todos os desenvolvimentos que já teve, né, no setor bancário, estudar, né, as inteligências artificiais nos serviços bancários foi bom, né, foi significativo e tal, como vocês colocaram aqui, apresenta uma revolução significativa na forma como as instituições financeiras operam e interagem com os clientes, de acordo com a pesquisa Febraban, papapá. Mas o que vocês descobriram? Né? A que tecnologia mais recebe investimento no setor bancário? Big Data, inteligência artificial, blockchain, né? Robótica e certo. Então, vocês apresentam aqui o que vocês estudaram de inteligência artificial nos serviços bancários. Então, aqui, quais os impactos positivos, né? Impactos positivos e negativos da IA dos serviços bancários, né? Faltando colocar nos serviços bancários. Aí vocês falam aqui da implementação, vão falar sobre a implementação, né? Então, implementando a inteligência artificial nos bancos digitais, os bancos digitais tiveram, né, um grande ganho nas suas operações, né, gerando uma série de impactos operacionais positivos, como eficiência operacional, melhoria. Seria aqui interessante se vocês conseguissem trazer algum número, eu não sei, não li o artigo inteiro de vocês, se vocês trouxeram algum número, né, alguma pesquisa já que fundamenta esse ganho, né, na melhora do cliente, alguma pesquisa de algum banco que usa inteligência artificial que possa estar demonstrando aqui, né? Eu não vi o artigo de vocês inteiro. Um dos principais impactos negativos do IA nos bancos digitais está relacionado à dependência excessiva dessa tecnologia para operação crítica, como desemprego, risco de segurança cibernética, dependendo se fizer, tá legal.
Aí depois vocês vêm aí nas considerações finais. Então, aqui é a hora de vocês estarem falando, né? Quais são os impactos, né? A aplicação da inteligência artificial em bancos digitais está revolucionando o setor financeiro. Frase de efeito. Tem que, né? Agora a gente tem que começar a entrar já na consideração final. A IA melhora a eficiência, aumenta a segurança, aprimora a experiência do cliente. Tem que falar, né? Aqui a pesquisa, vocês têm que achar uma pesquisa aí, se não conseguiram colocar no artigo de vocês, vocês têm que estar colocando, né? A inteligência artificial melhora a eficiência no que aumenta a segurança, de que forma? Tem alguma pesquisa que fala sobre isso? E aprimora a experiência do cliente, né? Aprimora a experiência do cliente, a gente conhece que sim, né? Mas, no entanto, também traz desafios como segurança cibernética e regulação, né? Então, à medida que os bancos digitais continuam a abraçar e aperfeiçoar, é essencial conhecer com sucesso dessa integração, depende não apenas da eficácia tecnológica, mas também de uma abordagem ética e responsável. Bem sucinto, né? Mas até que tá legal. Só falta aí, pelo menos, colocar algum dado aí, né? Dessa aplicação, né? Porque as considerações finais de vocês têm que responder a questão do problema. E que não está lá em cima, mas que vocês vão ter que estar colocando lá em cima qual é a questão do problema, quais são os impactos, e depois aqui embaixo, nas considerações finais, né? Falar que a inteligência artificial melhora a eficiência, porque um dos impactos foi, né, o crescimento de tantos por cento, né? Não investimento, mas de tantos por cento de arrecadação do banco, ou de abertura de conta, ou de movimentação financeira. Sei lá, tem que ter alguma coisa que ligue, né, a isso. E por final, referências, né? Está aqui a Fibabran e o Gitman, né? Precisa colocar mais para as outras também, né? Mas, de forma geral, tá legalzinho, tá bem montadinho, né? Tá montadinho, gostei da forma que vocês montaram. Faltando essas informações aí que eu estava pedindo para vocês, isso aí é o que a gente vai estar fazendo na hora da qualificação, entendeu? A gente vai pedir para fazer essas alterações, para que vocês alterem, para depois imprimir, entendeu? Não pode esquecer título, né, gente? E a apresentação é assim, é rapidinho, né? Acho que fiz aqui a apresentação com explicação, tudo em 10 minutos. Não pode ficar se pegando muito a detalhes e nem lendo nada, né? Vocês lêem aqui, entendem aqui e falam, vão falar. Não se preocupe que eles vão estar lendo aqui, entendeu? Aí vocês falando já ajuda, né? Já ajuda eles a olhar, ler, e vocês explicando aqui. Vocês vão estar explicando isso aqui, não lendo exatamente o que está aqui. Não é para decorar o que está escrito aqui. Por isso que o que está escrito aqui tem que estar bem escritinho para a pessoa entender depois o que vocês estão explicando. Certo? Olha, eu não sei se foi legal, né? Mas é mais assim para vocês tentarem, né, se preparar aí. Mas com certeza a preparação de vocês vai cair em cima disso aqui, entendeu? Vai cair em cima de você estar fazendo a introdução da forma que eu falei para vocês, da forma que eu coloquei nas dicas lá para vocês. Vou estar mandando essas dicas para vocês aí, né, no grupo, né? E para que vocês possam estar trabalhando em cima delas também, não só para agora, para a apresentação de agora, que agora é um ajuste, né? Não vou estar cobrando muito assim a apresentação de vocês, mais a correção do que a gente pedir, né, no trabalho. E aí bola para frente, cara. Bons estudos aí, bom resto de feriado e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu voltar aqui. Oi, voltei. Ai, ai. Boa sorte para vocês, tá bom? E fiquem com Deus.